As novas regras para os planos de saúde nas solicitações de procedimentos e cobertura assistencial já entraram em vigor. Conosco no estúdio para explicar o que muda a partir de agora, a supervisora institucional do Proteste, Sônia Amário. Sônia, quais são essas regras? Boa tarde para você. Boa tarde. Uma das regras estabelecidas agora pela Agência Nacional é justamente o dever das operadoras de grande porte, por exemplo, disponibilizarem ao consumidor um atendimento 7 dias por semana e 24 horas. Só que a gente faz uma crítica a isso, porque elas só estabeleceram essa obrigatoriedade para as operadoras de grande porte, quando no nosso entendimento deveriam estabelecer para todas as operadoras, né? Porque acaba limitando muito o direito do consumidor. O que mais? Olha, uma outra coisa também que traz essa resolução é a questão também do dever que as operadoras têm agora de arquivar por 90 dias as reclamações do consumidor, que também na visão da Proteste é algo que acaba por limitar o direito do consumidor, principalmente naquela situação em que o consumidor não consegue resolver a sua reclamação ali administrativamente com a empresa e tem que partir para uma discussão judicial. Então, é importante que esses dados das reclamações ou da reclamação que o consumidor tenha feito permaneçam por muito mais tempo, pelo menos um ano. Na verdade, o melhor seria 3 anos. Elas não beneficiam, então, de fato, o consumidor, na nós visão de fazemos vocês? várias críticas a diversos dispositivos, diversos artigos dessa resolução, porque realmente, na nossa opinião, na nossa visão, como direito do consumidor, acaba limitando para que ele exerça os seus direitos. Quais são as principais reclamações que chegam no Proteste com relação aos planos de saúde, Sônia? Um dos grandes problemas que o consumidor enfrenta é a demora no atendimento, né? Ainda é frequente, quer dizer, então ele tem um procedimento para fazer, o consumidor, ou ele tem, por exemplo, uma cirurgia, tem um exame para fazer muitas vezes e ele tem uma demora muito grande em ser atendido pela operadora. Isso é um problema. O descredenciamento é outro problema que acontece muito ainda. A pessoa contrata, né, em determinadas condições e aí depois vem a ser descredenciado uma série de profissionais, uma série de, muitas vezes, hospitais também. E existe o problema ainda da exclusão. Então, também, o consumidor precisa fazer um determinado procedimento e isso é negado pela operadora. E nesse caso, por exemplo, o consumidor ele contrata um plano de saúde, olhando para hospitais que ele oferece, por exemplo, e eles são descredenciados, como você falou. Qual que é o direito do consumidor nesse caso, por exemplo? Então, nessa situação, quer dizer, fica muito ele difícil não na está prática. protegido? Fica muito difícil na prática do consumidor conseguir uma solução, ou dos consumidores, como uma coletividade, conseguir uma solução. É claro que é possível sim discutir isso. Então, muitas vezes o que acontece na prática é que o consumidor, via judicial, ele consegue um atendimento até uma liminar para que realmente estabeleça a continuidade do atendimento com aquele prestador de serviço. Isso acontece, principalmente nesses casos mais graves, de doenças mais graves, onde o consumidor já está fazendo um tratamento e de uma hora para outra acontece esse descredenciamento, essa quebra. Então, nessa situação é possível conseguir isso sim. O prazo para conseguir um procedimento, ele mudou? Para liberar o procedimento? O que acontece é que agora, quer dizer, estabelece essa resolução uma série de prazos em que a empresa tem o dever de informar o consumidor dentro de um determinado prazo, vai depender do tipo de reclamação que ele oferece, mas a empresa tem o dever de responder este consumidor dentro do prazo. E muitas vezes também a gente sabe que isso na prática deixa a desejar, né? Quer dizer, porque a gente está falando aqui não de um serviço como outro qualquer, mas é uma questão de saúde. E às vezes essa demora, esses prazos, quer dizer, isso muitas vezes no papel é algo que é, assim, se a gente analisar de forma fria é uma coisa, agora na prática é outra, porque a gente está falando, como eu falei, de saúde. A pessoa tá com uma cirurgia agendada já e não consegue a liberação do plano de saúde. Não consegue a liberação. Muitas vezes, né? Então, assim, o que a gente sempre destaca é que as operadoras, cabe às operadoras e a própria agência, lógico, como órgão regulador, olhar para as questões de saúde de uma outra forma, né? Quer dizer, então, muito embora a regra, às vezes, inclusive, diga ou estabeleça determinados prazos, dependendo da situação, isso tem que ser mexido. Quer dizer, então tem que ter essa sensibilidade e muitas vezes isso não acontece, infelizmente. Por isso que, às vezes, a gente não pode só contar com a sensibilidade, porque isso a gente sabe que não existe. Mas sim com regras mais duras, com fiscalização mais dura, porque aí sim o consumidor vai ser melhor protegido. Sônia, no ano passado, os planos perderam 766 mil clientes, né? Que fatores você atribui a essa queda? Olha, principalmente... Qualidade, principalmente? Ou não? Principalmente, quer dizer, um dos fatores que levou a isso é realmente a crise financeira que a gente está vivendo no país, né? Quer dizer, o desemprego, né? A gente tem um índice alarmante, né, na questão de desemprego, infelizmente, né?
Então, esse é um dos fatores, né? Então, o que acontece? A pessoa tem já uma situação financeira difícil, vem um reajuste e faz com que a pessoa realmente tenha que deixar o plano, porque ela não tem mais condições de continuar arcando com os pagamentos. Esse é um dos fatores que leva a isso. A qualidade também, ou não? Qualidade, é claro que existe sim problema, mas aí a questão da qualidade faria com que o consumidor fosse para um outro plano, né? E isso às vezes não acontece. A gente sabe que pessoas realmente às vezes estão deixando de pagar o plano de saúde porque não tem condição. Então, não é que ela está saindo de um e indo para o outro, ela está deixando mesmo. Sônia, muito obrigada pela gentileza. E eu é que agradeço a participação. Obrigada.